Bueno, buenas tardes de nuevo. Hemos estado un poco accidentados, no hemos podido Nós não estamos podendo cumprir com lo programado por o horário previsto la situación de Paulo, devido à situação do pero Paulo, creo que ha sido mas acredito que extremadamente interesante. foi muito interessante. Creo que ahora podemos cerrar. Eu acho que agora podemos Una escutar uma apresentação do Marcelo Mondelli. Marcelo, viene del Instituto Social. ele vem do Instituto Social do Mercosul. É importante, ele representa uma das expressões da nossa integração regional. E ele está acompanhando todo o processo da Convenção de Desenvolvimento Social. O Instituto Social do Mercosul tem a sua sede em Assunção, portanto, o Marcelo vem do Paraguai, mas ele é uruguaio. Charrúa. Ele vai conversar sobre o panorama das políticas de desenvolvimento social na América do Sul, no contexto da agenda internacional, o desenvolvimento do milênio e o ECO 2015. E temos a Mariana Faria, como vocês sabem, ela é do ISAGS e está acompanhando todo o processo da vinculação entre a Comissão de Desenvolvimento Social e o Conselho Sul-Americano de Saúde na perspectiva de desenho de políticas intersetoriais. Portanto, com isto, vamos trabalhar. Agora eu vou passar a palavra imediatamente ao Marcelo. Boa tarde para todos e para todas. A verdade é que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado a Mariana e a toda a equipe de ISAGS, porque nós sentimos os que trabalham nesses organismos nacionais são muito poucos, às vezes estamos muito separados. Esse tipo de encontro é vital para conhecer as pessoas, os técnicos, os funcionários do governo que trabalham em diferentes agendas. E como eu dizia Oscar há pouco, o vínculo entre o Conselho Sul-Americano de Saúde e o Desenvolvimento Social, quantas coisas em comum nós temos para fazer, e a mesma coisa Mercosul com o Conselho de Desenvolvimento Social. Agendas, coisas que se sobrepõem, temáticas são as mesmas coisas. Então, esse tipo de encontros é muito bom para isso. Eu vou estruturar melhor a apresentação, vou tentar ser breve essa hora da tarde, depois de ter escutado excelentes apresentações que tivemos. Eu acho que já existe muita coisa para refletir. Eu acho que não tem muito mais para acrescentar, mas vou ser bastante pontual. A primeira coisa, eu vou estruturar em 4 partes. Um breve detalhe sobre o que é o Instituto, onde está, quais são os principais eixos, simplesmente para ter o conceito institucional de onde eu venho, sobre as perspectivas da ODMs e algumas representações para a nossa região, e quais são os desafios ou os nódulos, como foram apresentados nessa agenda para 2015, o que nós temos na agenda para complementar as ODMs, que são os grandes desafios que nós temos, falando sobre alinhamentos gerais do plano estratégico que nós temos no Mercosul, como isso pode ou deveria acompanhar uma agenda pós-2015, que na verdade é a nossa agenda regional. Eu vou começar com a menção de que no Tratado Original do Mercosul, eu estava pensando no ano 91, que uma das coisas que constitui uma condição fundamental para acelerar o seu processo econômico com justiça social, ou seja, o Mercosul já tinha um pensamento, ou já havia a necessidade de se aproximar à justiça social, que isso viria a acontecer muitos anos depois. Simplesmente isso para falar que nós somos um instituto de pesquisa no campo de política social, foi criado com o objetivo de
construir a consolidação da dimensão social. Essa dimensão que começou depois, ou seja, depois de 2003, que pôde acontecer o Mercosul um pouco mais além do Mercosul comercial que todos conhecemos desde os anos 90. E nesse espaço nasce o Instituto como um eixo central que quer promover o social e tem algumas prioridades que acontece com a reunião de ministros sociais do Mercosul e quer acompanhar, fortalecer as políticas regionais, reduzir as assimetrias sociais, esse assunto da Mercosul, assimetrias que Pinheiro e Guimarães fez tanta ênfase que tem os principais problemas que nós temos no Mercosul são as tais assimetrias. Então, o Instituto fala sobre isso e também promover o desenvolvimento humano, integrar a região e consolidar isso no processo. Ou seja, que seja um outro pilar que estava faltando no Mercosul e toda a sua agenda não cumprida em termos comerciais e que tudo isso forme parte dessa agenda sólida que seja o que dizia ao princípio, uma condição que o desenvolvimento econômico com justiça social na região do Mercosul. Isso é muito breve apenas para comentar qual é a função. Eu vou falar que nós temos 2 anos, já são muito jovens também, como ISAGS. Nós temos tido uma série de convênios com diferentes organismos, universidades, centros de pensamento, como a LPEA, UNILA. A rede de Mercosidade, considerando a abordagem territorial muito importante, e nós temos um acordo aprovado com o RMC, trabalhar com 250 cidades que tenham Mercosul, distribuídas em quase 8 ou 9 países da América do Sul, com o EGM, que é Flaxo, com Claxo, ou seja, entre outros, de buscar uma função, promover pensamento, reflexões, estruturas, e eu vou parar por aí por causa do Instituto, que depois vocês podem olhar. Isso é que ninguém realmente quer entender do Mercosul, que muitos poucos sabem deles iniciam como instituições, que eu sempre digo que uma árvore que sai muitos galhos, nesses galhos estamos nós aqui numa reunião de ministro social e aqui do lado direito, em cima você vê a função que tem a Comissão de Coordenação de Assuntos Sociais. Isso é um organismo muito importante, onde todos os ministérios da saúde participam no Mercosul e é uma decisão nova, é um organismo que tem, se sabemos aproveitar, tem muitas competências para alcançar o grupo do mercado comum. E aqui uma agenda de trabalho que também, no final, vou fazer alguma referência. Isso para dar o âmbito de onde vimos, que fazemos e as semelhanças que tenham ligadas a todas as áreas de saúde, educação, trabalho, desenvolvimento social, sistematologia e outras as áreas que fazem parte da Comissão de Coordenação de Assuntos do Mercosul, que, obviamente, antes de fazer alguma coisa, eles criam a sigla e depois criam o organismo. Isso nós somos especialistas. Bom, até aí, então, eu estou tentando falar rapidamente para... Vamos para a integração. Tinham pedido, nessa perspectiva das OEMs, como vincular isso do regional com o global. E quais são, da perspectiva, tudo que era coberto regionalmente e territorialmente, o impacto que OEMs têm nas políticas sociais. Essa é a segunda parte que vou tentar explicar. Considerando que esse mapa já está um pouquinho desatualizado, porque Mercosul já incluiu a Venezuela, mas também está incorporando a Bolívia e Equador, que parece que... Ou seja, para mostrar um pouco a dinâmica de como vão mudando esses mapas regionais. Mercosul, o ALBA nesse mapa não está. É o que está faltando, que era incluir o Uruguai como observador do ALBA. Então, essa dinâmica dos blocos regionais não é tática, são processos de integração que vão buscando
ajudar outros espaços. Uma das primeiras ideias que eu queria colocar em relação ao Mercosul e também fazendo o histórico, quais foram os períodos de concepções de cada etapa. Paulo Roberto de Almeida faz uma descrição muito interessante dos 4 períodos, como para poder, nesses espaços de tempo, estruturar quais foram as mudanças políticas sociais em geral. E ele faz uma avaliação bastante provocante sobre o Mercosul, que eu quero compartilhar com vocês, como para poder alimentar até desde que lugar nós estamos trabalhando. Ele coloca que essa etapa entre 95 e 99, ou seja, o pós-neoliberalismo, que alguns chamam, essa revisão dos paradigmas que foi entre o ano 99 e 2002, isso foi mudando a matriz de como os estados estavam trabalhando e a última instância é 2003 e 2010, que é a forte função do Estado e correção das assimetrias que ele mencionava antes, ou seja, realmente o Mercosul percebe que tem problemas estruturais de assimetria quando começa a tratá-los. De fato, a partir do ano 2005 e 2006, ele tem fundos disponíveis através do FOSEM para a correção social a nível regional. Isso é alguma coisa que em 91, quando começou o Mercosul, a única coisa que nós vimos era a letra original que dizia: os mandatos, precisamos de justiça social. Mas como? Não sabemos como implementá-la. Então, uma ponderação interessante que as opções dos livros políticos de Brasil e Argentina ignorar os obstáculos de natureza econômica e fazer uma fuga de caráter político. Se nós temos problemas, divergências nos problemas dessa união alfandegária que nós queremos criar desde 91, vamos avançar nas novas políticas. Novas orientações políticas impressas pelos governos dos 2 maiores países, embora sem coordenação entre eles, extravasaram o próprio processo para projetar sobre novas áreas e mecanismos de coordenação política. E é aí onde entra toda a dimensão social. Estamos falando de 2003 para frente. Essas podem ser a decisão dos maiores países do Mercosul. Realmente, o Mercosul foi assim desde o princípio. Somente agora, com a entrada da Venezuela, com a entrada possível da Bolívia, é um mercado um pouquinho maior, que tem mais sócios. E, se não, a bilateralidade era a que ofuscava. Aqui alguns dos nódulos que eu quero mencionar. As iniciativas se concentravam na área política e social e nas mesmas linhas que alinhavam a política externa de 2013. Existe uma relação entre política regional e nacional. Então, a partir desse momento, é criado o Parlamento do Mercosul, o Instituto Social, com a sede em Assunção, essas instâncias de coordenação entre atores sociais do Mercosul, que chamam nódulos, começou a aparecer a necessidade de coordenação da área social, mas nunca foi decidido como, em que medida, com que recursos vai se fazer essas coordenações. No ano 2006, o Mercosul, numa etapa de aprofundar a reflexão, mostra a necessidade de uma melhoria institucional, que é uma das fraquezas que nós temos ainda pendente em relação a outras regionais, por exemplo, Comunidade Andina, CISCA, outra organização das antigas, não na Sul como das novas. Portanto, eu falo isso tudo para mostrar a necessidade de coordenar políticas nacionais e regionais, os diferentes níveis, ou seja, quando tendo diferentes faces e a função do Estado que a última face, 2003-2010, assume, necessita realmente coordenar sua política nacional com a regional. E essa é uma das tensões que no Mercosul hoje ainda existem. Não chegamos a nível nacional avanços notáveis que existem em nível nacional. E isso não é no âmbito econômico, mas no âmbito social. Isso é uma das coisas das quais, das tensões que nós temos que trabalhar, e eu digo isto por causa da integralidade dos organismos e como eles estão formatados. Vamos então à política social. Nós temos uma estrutura que é o Mercosul, decisões dos estados que vão mudando suas prioridades,
E um pouco para revisar esse conceito de, bom, se a política social é uma intervenção do Estado que afeta diretamente as instituições sociais e as relações sociais. Nesse conjunto de metas sociais e economias nacionais, como organizar isso em conjunto? Isso é o grande desafio. Embora os assuntos econômicos sejam relevantes, e eu boto, por exemplo, o caso do Paraguai, porque o Paraguai está suspenso e porque eles não assinam um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, porque não convém, porque economicamente os custos seriam muito altos e sua produção manufatureira não poderia suportar a região se sai do Mercosul. Então, o Mercosul continua sendo uma opção válida a nível comercial. E as outras áreas? O que acontece? Esse é o pilar comercial que nos sustenta? Nós sabemos que não, porque não seria uma área de livre comércio. Tem aspirações maiores, mais profundas, tem assimetrias que quer lidar, regiões desfavorecidas, e aí é onde entra toda a área de política social com perspectiva regional, que é uma linguagem nova, porque os estados estão começando a se incomodar depois de tudo que aconteceu nos anos 90 e estão começando a ver que estamos tudo mais ou menos organizado, podemos então planejar políticas. E é então quando é gerado toda uma documentação a partir do ano 2004 para frente, o que é chamada dimensão social do Mercosul, que, para ser franco e para ser sincero, como hoje falava, os que me antecederam, está muito fraco ainda. Ainda falta carne, conteúdo. Quando falamos é só fumaça, falta conteúdo. E de muitas visões é como interagir esses eixos ou nódulos que estão se interpondo entre o social, a saúde, o trabalho, todas as diferentes reuniões especializadas que nem dialogam entre elas. Nós temos mais ou menos, somente na área de educação, tem quase 60 reuniões por ano. Mercosul, estou falando, hein? Quantas dessas reuniões combinam com outras áreas? De saúde, de trabalho? Como? Então, esse elemento que eu estava falando, essa comissão de coordenação de assuntos sociais, é o primeiro espaço que nós temos para conhecer o que cada um de nós está fazendo em cada uma das áreas. É um primeiro avanço. Então, por isso, quando eu falava da árvore, que está onde está todo mundo, porque assim, uma árvore, um galho não toca o outro. Por isso que ele nos traz aqui. Ele nos traz os elementos da políticas sociais que são explícitos: provisão pública, direto na provisão social, por exemplo, serviço, universidade, educação, saúde, subsídios, previsões, mercado trabalhista, reforma agrária e outras políticas de redistribuição. Esse é um conceito de Ungris do ano 2006 que eu estou considerando, e é essa intersetorialidade que nós não podemos continuar dilatando no fato de não olhar as políticas sociais como integralidade e a política social subsidiária da política econômica. Esse modelo, esse paradigma acabou. Como podemos implementar, então? Então, hoje nascem todas as outras incertezas em relação à redistribuição e proteção. Nós falamos que existe uma mudança no cenário mundial, regional e também nas políticas possíveis da região. Também falamos dos termos de governança e essas mudanças, ou esses resultados que nós queremos ver, mostram que existe uma mudança na estratégia de desenvolvimento para poder enfrentar todas as transformações sociais que precisamos, tanto no Mercosul como em toda a América do Sul e Latinoamérica.
Portanto, quando essas forças são desafiadas, essas estruturas de poder são desafiadas, para fazer o quê? Para criar um regime de bem-estar, como no caso do Paraguai, que tentou começar a ter uma política social mais ou menos organizada, que nunca teve na sua história, na saúde, proteção social, o problema temporário, e essas forças sociais tampouco estão muito sólidas. E esse processo não necessariamente começa e continua. O Paraguai é um exemplo que essas transformações sociais foram cortadas. Um sistema fiscal que comece um processo para dar sustentação, que redistribui, alguns países fizeram, faltam muitos, um modelo de regulamentação para os mercados internos, especialmente os mercados de trabalho, como funciona o tripartite, Estado privado, Estado, os trabalhadores, e o modelo de desenvolvimento dedicado ao mercado global. Esses são os grandes desafios que foram como as tarefas que foram colocadas uma vez que o consenso de Washington acabou. E essa aqui eu vou passar, porque eles sabiam muito bem o que era o consenso de Washington. Mas rearrumar a casa não chega a fazer muitas coisas. E eu vou ao seguinte slide diretamente, porque a percepção que eu tenho é que o do EDM deixou uma coisa muito precária em relação ao desenvolvimento social. Faltou conteúdo, faltaram outros elementos para a nossa região. Para as outras regiões do mundo, as regiões foram uma primeira coisa a ser combatida. No nosso caso, há muitos obstáculos para superar, e na questão da pobreza e desigualdade, eu vejo alguns elementos que mais nos chocam, incluindo os mecanismos para conseguir metas e assumir a sinergia entre os diferentes objetivos que se propôs. Eu proporia, especialmente para a América Latina, a questão do emprego, o papel do emprego, e como todo o neoliberalismo, das principais transformações, é que sempre ficava a questão do mercado de trabalho e as transformações que impactaram em todos os âmbitos, saúde e demais. Isso cria níveis de desigualdade muito elevados, foi dito hoje. Para a nossa região, esses são os temas críticos. Esses são as questões que estão em pauta, um impacto contraditório de certas políticas macroeconômicas e um outro elemento importante que são as relações sociais e políticas. Na América Latina, a gente não pode continuar falando a mesma coisa sem pensar numa reestrutural do poder. Como muy atrevidamente, por llamarlo de alguna forma, esas son las cosas que puntuaría como são as coisas que eu colocaria como nós que ficam para ser abordados num horizonte de 2015 ou algo assim. Habló de las ambigüedades y acá es que yo hablo de esto, vuelvo a hablar del tema de las asimetrías. A questão das assimetrias nas relações sociais e políticas, a inclusão, falamos de assimetrias naturais que os países têm entre si, assimetrias políticas. Como combater estas assimetrias? Como combater essas assimetrias? A nível regional, seguindo a ideia de Pinheiro Guimarães, não se pode pensar em diminuir as assimetrias enquanto não houver fundos regionais específicos para essas áreas, para saúde e educação, que se possam atacar concretamente problemas, projetos comuns entre países. Essa é uma das reflexões que eu gostaria de partilhar com vocês. E isso ligado ao global vamos ao seguinte, esta vinculação de que nos queda muito caminho, que ainda temos muito caminho a percorrer na questão da desigualdade. Continuamos os campeões de muita coisa, e sobretudo a desigualdade. A América Latina não muda. Houve avanços importantes. O Brasil passou de 0,58 para 0,51, ou é o que se parece que vai ser. São mudanças muito importantes, mas isso nos coloca na mesma altura do sudeste da Ásia. Ainda estamos na corrida, estamos longe ainda. Esse é o sistema que eu vejo que não foi absorvido ainda, a questão da desigualdade. Mas a imagem que nós temos a nível global é que comparamos, porém,
no siguiente slide hay esto que se planteó hoy. O que se foi proposto hoje, o Uruguai é um país muito pequeno, a questão da desigualdade seria mais fácil poder enfrentá-la. Aqui vemos as categorias, isso aqui é de 2005. Olha onde está o Brasil, está 0,56, a Bolívia, Colômbia, Brasil, República Dominicana. Então, agora parece de longe. Como região, é o nosso grande ponto pendente, e o ponto seguinte que eu gostaria de tratar é esse nível de desigualdade como um grande obstáculo para a diminuição da pobreza. Com esse nível de desigualdade, como fazer para enfrentar os altos níveis de desigualdade que temos, os altos níveis de pobreza. Então, as estratégias de implementar para a eliminação da pobreza. Preocupados principalmente com os níveis de pobreza absoluta. Devido aos níveis de pobreza absoluta. Nenhum aborda diretamente a questão da desigualdade. A ideia de não se concreta em setores que beneficiam a elite e os pobres não chegam a isso. O caso do Paraguai, volta a questão do Paraguai, que é um país onde eu estou morando há 2 anos, um país que está crescendo a 13%. O agronegócio é impressionante, está gerando os números de crescimento que tem o Paraguai. E isso não se traduz em nem melhores serviços. É um efeito. Você pode falar das multinacionais, de um monte de coisas, falta de presença do Estado, um outro fator importante. O Estado do Paraguai não chega nem sequer a controlar o seu próprio o nosso Paraguai está controlado por grupos armados. Então, essas são algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar e chegar ao quarto ponto. Só para mostrar a vocês uma das publicações que temos do Instituto, e eu vou fazer uma referência nesse contexto aqui, é um livro que nós estamos editando chamado Admissão Social do Mercosul. Aqui está a Argentina, acompanhado do Plano Estratégico de Ação Social. Eu não quero fazer como um panfleteiro, mas sim enquadrar no que vinha dizendo. Essa abordagem que buscamos com a proposta que acompanha isso, essa é uma decisão do Mercosul do ano 2011, que marca 10 eixos estratégicos do Plano de Ação Social de 2012 a 2017. Vamos, dos más. Dois. Una más. Mais um. Aí está. Então, esses são os eixos principais. E quando eu falava da integralidade disso, não pode haver um plano estratégico de ação social se garantizar esses direitos que ele propõe, humanos, ambientais, assegurar o diálogo social, a questão da saúde, da educação, se não estiverem interconectados, se não há uma estratégia conjunta. Então, que alternativas nós temos diante do que se propõe a nível do Mercosul para 2015? Se está propondo aprofundar esses eixos. Este plano tem 10 eixos, 23 diretrizes e espero que no ano 2017 cheguemos a complementar esses objetivos que possam reforçar como algo, que queria ressaltar era, e com isso eu terminar, e com isso eu termino, no livro estão qual é a abordagem, o marco conceptual que tratamos de proponer para isso, é um chamado a trabalhar mais juntos, a trabalhar mais juntos em todos os espaços do Mercosul e da Unasul, para podermos materializar algumas dessas declarações que não fiquem apenas no documento. Estamos cientes de que há uma volta do Estado
todos os eixos que vocês vão ver no livro. Eu aproveito a oportunidade para fazer um chamado para trabalharmos juntos, em que há necessidade de conhecimento, saber o que estamos fazendo em cada uma dessas áreas. Isso me parece que, uma vez se conheça, é como propor ações conjuntas. Em alguns casos, o Mercosul desenvolveu um pequeno fundo de convergência estrutural, que também é insignificante, mas há projetos interessantes a nível comum de combate à febre aftosa. Por que não há algo em termos de desenvolvimento social? Isso eu falo do ponto de vista da crítica. Há 4 eixos aqui. Esse é um fundo que o Brasil e a Argentina são quem contribui, os países pequenos ou as zonas com menos privilégios podem aceder. O eixo 4 é um fundo para fortalecimento institucional. É de 100 milhões de dólares, são $500 mil por ano. Desde 2007 até hoje, ou seja, se formos somar cada ano $500 mil, ao total nós não gastamos nem $500 mil em fortalecimento institucional. E aqui eu falo de um órgão do Mercosul. Ou seja, tendo as ferramentas, nós não as estamos usando. Imagine quanto de fortalecimento institucional Observatório de Saúde. Eu creio que o que falta aqui invertemos no mesmo continente, uma integração sul-americana e que de todos os lados, desde o mundo acadêmico, ministérios, os órgãos institucionais, nós temos que fazer ações concretas. E eu falo, temos os contextos estratégicos, temos os planos estratégicos, que é o que nos falta para chegar até o território. Uma vez, numa reunião da Unasur, que havia gente da UNA, vocês estão falando de planos estratégicos e vocês têm essas tradições. Quantos jovens vocês levaram para o país e fizeram um encontro? Nós fizemos um na Bolívia, com 3.500 jovens aqui, fizemos não sei onde, uma oficina, não sei o quê. E nós não fizemos nada. Isso eu digo com muita honestidade. Nos falta isso. Temos todos os marcos. Nadie nos vai dizer, não, mira, não estás fazendo o tal eje, não, estás promovendo o diálogo social. Quer assegurar um diálogo social. Quanto é que está faltando para fortalecer as conferências de Cúmula, para que a cidadania veja que há um processo regional? Não ler no jornal, mas eles próprios viverem, que haja ônibus universitários que se juntem todos num lugar onde seja a próxima reunião de cúpula. Vamos todo mundo a Montevideo a cada 6 meses. Quando for a próxima em Caracas, então todo mundo para Caracas. Estou falando que há muitas ferramentas. Eu creio que o que eu queria transmitir é um pouco disso. Muito obrigado.